Esse barbeiro promete fazer esse tipo de corte muito rápido e prático. E bora pro vídeo. Eu vou começar fazendo esse corte utilizando o pente de número 3, baixo, onde eu vou estar limpando toda essa região onde eu vou trabalhar o meu degradê. Porque se eu começo as marcações do meu degradê com a altura que está, vai ter muita bagunça. Então a primeira coisa que eu preciso é de organização. E para isso eu vou utilizar o pente 3 para poder limpar toda a região onde eu vou estar trabalhando o meu degradê. Vocês podem reparar que eu subo com o pente 3 somente até determinado ponto. Eu não vou subir com ele limpando completamente toda essa lateral. Eu vou deixar um pouco de aresta ali para me trabalhar no final. Na sequência eu vou vir um dedo abaixo dessa marcação ali que eu separei da aresta onde eu utilizei, ó, vocês viram agora eu mostrando com o dedo. Eu vou vir abaixo com o pente 1,75, que é o pente 1,5. Eu vou utilizar ele na baixa também, sempre com o movimento em C, para que eu possa criar uma marcação suave. E aqui eu venho descendo, já criei essa marcação, vocês podem ver, ó. Vou jogar ela para alta agora, pente 1,5 alto, e vou vir removendo essa marcação. Porque assim a gente acaba ganhando tempo e fazendo um degradê mais rápido. Eu disse para vocês que a técnica era fácil e rápida, por esse motivo principalmente. Nós temos organização e nós também temos a rapidez aqui na hora de tirar essa marcação, porque a gente não vai criar todas as marcações e depois vir removendo uma por uma. A gente vai criar a marcação e remover, criar a marcação e remover novamente. E aqui eu estou utilizando o próprio pente 1,5 para poder remover a marcação da marcação que eu fiz com ele baixa para o pente 3. Na sequência eu vou vir criando uma marcação abaixo da marcação do pente 1,5, agora com a 0 alta. Vocês podem ver que não tem pente nenhum na máquina, eu apenas deixei a alavanca regulada para que fique na 0 alta e vim fazendo uma marcação seguindo a mesma linha, no caso a linha de cima que eu vim acompanhando, um dedo abaixo da marcação que eu tinha feito anteriormente. Vocês podem ver que eu também trabalho com o movimento em C para que essa marcação fique bem suave. E na sequência, depois que a gente limpar bem essa marcação aqui, ó, a gente já vai vir removendo ela para poupar tempo, como eu acabei de explicar para vocês. E nós vamos utilizar o pente meio. Nós vamos utilizar o pente meio, alto, intermediário e baixo, somente em cima dessa marquinha aqui. E a gente vem trabalhando com muito cuidado, utilizando o movimento reto para que tire essa marcação mais sólida que a gente está tentando trabalhar agora. Vou descer para a intermediária, depois que eu utilizar ela na alta, e depois eu vou descer para baixo. Ou seja, sempre utilizando as 3 fases para poder remover toda essa marquinha aqui, até que não sobre mais nada e o nosso degradê fique bem limpo. Vocês podem reparar que o meu degradê está na metade já, com apenas 3 passos que eu fiz aqui. Vocês reparem que a transição da parte clara para a parte escura está em evidência. E depois, por fim, vocês podem ver que tem uma marquinha aqui embaixo que eu vou vir removendo agora com o pente meio baixo. Depois de remover toda essa marquinha, eu vou vir somente com a pontinha da máquina, depois de utilizar a lâmina completa por inteiro ali. Eu vou vir utilizando somente a pontinha da máquina para poder tirar a marquinha que ficar em determinados lugares, porque utilizando o pente reto pode ser que não remova. Então eu venho somente com o ângulo de 45 graus, como muitos chamam, que é a posição que a máquina fica, mas eu vou falar a quininha da máquina para poder ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Então, independente de qual ponto da lâmina seja, a gente vem trabalhando somente com a pontinha para poder deixar esse degradê cada vez mais limpo. Depois a gente vai vir bem baixo mesmo, abaixo da marcação que a gente criou com a 0 alta, trabalhando com a 0 baixa, que vai ser a nossa última marcação aqui que a gente vai estar fazendo. Venho trabalhando com o movimento em si um pouco mais curto, para mim não subir muito essa marcação e acabar estragando ali a região que eu já trabalhei todinha e já removi as marcações lá acima. Então eu venho trabalhando com a 0 baixa, criando essa marcação, e na sequência eu já vou vir removendo, ou seja, da mesma forma que eu trabalhei anteriormente, eu já vou vir trabalhando agora. Só que eu vou remover com ela alta, intermediária e depois baixa. Vou começar com ela alta, como vocês podem ver, depois vou jogar para intermediária e vou vir por último com ela baixa, para poder remover essa marcação por completo.
Porque eu sempre vou criar a marca e vou desmarcar. Porque um fade mapeado, você tem que mapear ele todinho, criar o tom cinza, o tom escuro, o tom claro e remover um por um no final. Nesse caso aqui nós vamos remover, assim que a gente criar a marcação, a gente já remove a própria marca do jeito que eu estou ensinando para vocês. Então eu marquei com a zero baixa e ficou uma marquinha da zero baixa para zero alta e já venho com zero alta, intermediária e baixa até remover essa marcação por completo. Vocês podem reparar que eu fico alternando entre alta, intermediária e baixa até que remova essa marcação por completo. Então não tem problema eu voltar quantas vezes for necessário. Depois eu vou pegar minha máquina de acabamento, eu vou vir removendo esses cabelos que sobraram na parte de baixo, ou seja, vou vir dando mais claridade aqui, dando um ponto de luz para o meu fade. Vou remover esses cabelos da nuca também, todos os cabelinhos que ficaram abaixo da marcação da zero. Se o cliente te pedir um corte na zero, você pode remover esses cabelos somente com a zero e depois vir fazendo o pezinho. Como o meu cliente ele pediu na máquina de acabamento, eu vou utilizar somente a máquina de acabamento. Mas você pode vir depois utilizando a shaver, a navalha, o que for de preferência do seu cliente ou até mesmo da sua preferência. Depois eu vou aproveitar que eu estou com a máquina de acabamento e vou vir fazendo esse pezinho aqui bem limpinho, de maneira que não fique muito agressivo, mas também que fique um pezinho expressivo, que eu consiga ver que tenha um caimento legal e que tenha um contraste bonito ali com a parte do degradê. Como vocês veem aí, ó, podem ver, na verdade, o pezinho ele dá muito destaque. Não é à toa que é o acabamento do corte e vai ficando muito bonito. É só ter muito cuidado para não perder a mão e acabar entrando demais aqui, porque não fica legal. Para finalizar, nós vamos fazer a conexão com aquele cabelo que eu deixei lá no início sobrando aqui nessa aresta. Primeiro eu vou vir com uma tesoura de fio comum, utilizando ela para poder tirar o comprimento. Quando eu falo tesoura de fio comum, eu quero dizer uma tesoura fio navalha ou fio laser. Então a gente vem trabalhando com esse pente sem forçar muito para dentro, para não tirar todo esse comprimento também e ficar com essa lateral muito lisa e com uma aresta que não vai ficar valorizada e o nosso degradê vai perder contraste. Por isso eu vou utilizar o pente de forma bem suave, sem forçar muito, somente os cabelos que passarem para fora eu venho removendo com essa tesoura e vou trabalhar sempre dessa maneira até o fim, para que eu consiga tirar esse comprimento que está manchando o meu degradê. Não tem um volume, tem apenas comprimento, porque esse cabelo é bem fininho, então não tem um volume agressivo passando para poder marcar ele. Somente esse volume mesmo que eu estou fazendo essa conexão agora para chegar nesse resultado aí. O resultado foi esse. Então esse foi o resultado dessa técnica. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.